Muito boa noite, seja bem-vindo a este especial informação que a SIC Internacional transmite às terças-feiras. Hoje vamos continuar a falar de consulados, dar-lhe alguns conselhos e vamos também falar sobre eleições. É importante porque as mesmas e as próximas vão ter lugar já nos próximos dias 25 e 26 de maio. Convidámos o Bruno Machado para estar connosco. Se tiver algumas questões, naturalmente, ou algumas observações a fazer, pode telefonar para o 973-589-3890 e conversar connosco em direto. Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Vamos ter eleições europeias, que são tão importantes como as outras legislativas, mas, obviamente, que não têm, de facto, aquela importância que têm as legislativas, mas vão traçar um quadro importante de Portugal também na União Europeia. Isso é muito importante para os partidos que vão concorrer a estas eleições. Portanto, é importante saber, e as pessoas não têm que fazer confusão, porque estas eleições são presenciais. Exato. Vamos explicar como é que isto vai funcionar, em que dias, em que horários. Pronto, dia 25 e 26 de maio o consulado vai estar com as portas abertas para voto presencial. Portanto, a pessoa tem que se deslocar ao consulado para votar. Dia 25 vai estar aberto das 8 da manhã às 5 da tarde. E no dia 26 de maio, das 8 às 3 da tarde, para voto. Portanto, as pessoas deslocam-se, votam. Sei que vai ser um fim de semana complicado, porque é o fim de semana grande, mas façam apelo já, desde já, façam um esforcinho para passar pelo consulado antes de irem tirar as mini-férias e votarem, que é importante. É importante, ainda que possa não ter nenhuma envolvência no que diz respeito aos portugueses que estão cá, mas votar é um dever cívico. E mesmo que esteja no estrangeiro, esse dever cívico deve acompanhar as pessoas sempre que possam votar. Eu queria também referir o facto de sabermos que os consulados de Portugal no estrangeiro, neste caso os Estados Unidos, estarem praticamente a arrebentar pelas costuras. É importante que lhe expliquemos que o Consulado-Geral de Portugal em Newark, neste momento, já não tem, portanto, já aceita o público durante todos os dias da semana e não apenas urgências às quartas-feiras. Mas, atenção, Bruno, chegou à altura das pessoas tirarem os seus passaportes, lembram-se sempre à última da hora, estamos em maio, quem vai de férias pensa logo, olha, ainda tenho 2 ou 3 meses, vou já tirar o cartão de cidadão ou passaporte ou fazer a renovação, só que é um grande problema quando toda a gente pensa da mesma maneira. Exato, e depois damos com o problema de o consulado estar completamente cheio. Nós sabemos que atualmente não é preciso a marcação para o cartão de cidadão nem para o passaporte, mas quando toda a gente aparece ao mesmo tempo, torna-se mais complicado. É um serviço que as pessoas fazem dentro de um esforço muito grande, entram em um stress, tentar resolver todos os problemas e às vezes não é fácil. Tem que ter um bocadinho de paciência e compreensão, porque as pessoas estão lá dentro, do lado de dentro, a atender, eles fazem o melhor que podem. Dão 110%, não dão só de 100%. Quando aparecem 50 pessoas de uma vez é um bocado complicado, não é? Porque ali fica a sala completamente cheia, tudo para renovar passaportes, cartões do cidadão, isso é muito complicado. Nós há meses que andamos a dizer neste programa que as pessoas devem tratar dos seus passaportes, até mesmo os americanos, com mais rapidez do que é normal, porque chegou a altura em que toda a gente se lembra que precisa de renovar um passaporte ou precisa de o tirar, não é? Portanto, é muito complicado, não só no que diz respeito ao serviço americano, mas também aos passaportes e aos cartões do cidadão. Já me perguntaram várias vezes aqui neste programa, e não só, e até me abordaram pessoalmente, sobre como é que muitas vezes perguntam aqui na imigração e nos Estados Unidos às pessoas, você viajou, quando é que viajou, não tem carimbos no passaporte? É uma situação complicada porque as pessoas entram em Portugal com o cartão de cidadão. Sim, devem fazer um registro das viagens que fazem. É bom, porque mais tarde, se quiserem tirar a cidadania ou até sem tratar da cidadania, não convém terem as datas todas certas, quando é que saíram, quando é que entraram. É sempre bom terem. Mas elas ficam muito surpreendidas quando chegam aqui a Newark ou Nova Iorque e dizem, sei lá, você entrou como? Não há nenhum carimbo de passaporte aqui de entrada de saída dos Estados Unidos, nem de entrada em Portugal. Porquê? Porque a pessoa entrou com o cartão de cidadão. Mas muitas vezes pode-se pedir em Portugal que lhe coloquem um carimbo no passaporte. Não pode, mas normalmente ninguém quer ir para a linha e esperar pela imigração. A gente acha o caminho mais fácil, pôr o cartão de cidadão, passar. Até à data não tem havido problemas.
as pessoas continuam a fazê-lo. Vamos Sim, ver se assim vai continuar, claro. não é? Maria Loureiro, como está? Passou bem? Muito obrigada. Olá, então diga, faz favor. Eu vou estar em Portugal na altura das eleições. Será que eu posso votar lá? Não. Cidadão é de lá, foi feito lá. O seu cartão de cidadão é feito em Portugal, então só tem que votar em Portugal. Sim. Nem o pode fazê-lo aqui. Portanto, se vai a Portugal, aproveita, boleia, grave, vota em Portugal, porque aqui já não podia votar, porque o seu cartão de cidadão não está registrado aqui. Eu já ouvi isso outro dia, por isso eu estava a perguntar se eu podia votar lá E o seu- votar lá nesse momento. E o seu cartão de cidadão está em dia? Não precisa de renovação? Ótimo. Ótimo, muito obrigado, Maria. Olha, outra coisa, as pessoas estavam-nos a explicar em off-record há bocado como é que se processa a entrada no país com o cartão de cidadão. É passar o chamado portãozinho, não é? Sim. Esperar pela leitura biográfica, não é? E depois passar. E depois passar. Se houver algum problema, lá está alguém para o chamar Oh, de lado. claro. Muito simples. Portanto, pode ter e pode passar com o cartão de cidadão ou com o passaporte norte-americano em Portugal. Com o passaporte português em Portugal. Quando vem para os Estados Unidos, é absolutamente normal que o faça com passaporte americano Ou o green card. ou então com o cartão verde, se tiver cartão verde, obviamente. Mas também em Portugal aconselhamos muitas vezes, passa com passaporte, que lhe peçam para pôr um carimbo. Porque aqui de vez em quando costumam perguntar às pessoas, então, mas onde é que está o carimbo de saída, o carimbo de entrada? De facto é um problema, mas eles muitas vezes não entendem que existe um programa, um protocolo de dupla cidadania. E muitas vezes eu tenho um amigo meu que mostra 3 passaportes, um canadiano, um português e um americano, porque foi imigrante em 3 países diferentes. E até há quem tenha 4, também conheço quem tenha 4. Mas há países que os Estados Unidos até há muito poucos anos não aceitavam de bom grado que a pessoa tivesse 2 passaportes. Agora já encaram a coisa de outra maneira. Sim, os tempos foram passando e foi-se lendo os acordos que houve entre os países a nível de negócios mesmo, é sempre bom as pessoas terem os passaportes em dia. Convém sempre ter os 2 passaportes, nem sempre só o cartão de cidadão, convém ter sempre o passaporte português também em dia. Se é cidadão português, deve fazê-lo, deve ter o passaporte em dia, deve ter o cartão de cidadão português em dia. Se é também cidadão americano, deve ter, todos os documentos devem estar em dia. E procurar sempre, pelo menos 3 meses antes desses documentos expirarem, renová-los. 3 meses antes, pelo menos. Nós estamos a falar em maio, atenção, faltam quantos meses para agosto? Maio, junho, julho, agosto, 3 ou 4 meses, e já tem os consulados praticamente cheios a arrebentar pelas costuras. Até se for possível um bocadinho mais cedo, não é nada que não se possa fazer. Também, voto por antecipação. É possível fazer mediante determinadas condições. Exato. Vamos explicar. Portanto, se tiver de Portugal, se for um cidadão português, encontra-se nos Estados Unidos ou a estudar, ou em trabalho, pesquisa, deslocado a nível militar, pode votar por antecipação. E também quem se encontra aqui vá em trabalho a Portugal, Portugal. Outro Estado americano. Desde que seja justificado. Desde o momento que seja justificado. Desde o momento que seja Exatamente. justificado. Em relação às legislativas, a situação é um bocadinho diferente, porque as pessoas vão receber em casa 2 envelopes, um dentro do outro. Só tem que abrir, verificar, votar no partido que lhe interessar mais ou que é da sua simpatia, fechar o envelope, deitar o envelope que vem por fora, utilizar o que está dentro já endereçado a Portugal, não é? E a Comissão Nacional de Eleições, escreveu, Sim. e colocar no correio, o porte está pago, não tem que pôr selos, não tem que pôr nada, já está perfeitamente pago. Essa é uma situação muitíssimo interessante que permite, acho que vai permitir a muita gente votar, ainda que eu seja um adepto do chamado voto eletrónico, que está em estudo ainda, vai ser estudado e vai ser testado agora em Évora, para ver se no futuro é possível nós termos essa voto eletrónico, seria muito mais fácil. Sim, é mais fácil, é mais rápido. A votação é mais rápida, enquanto se houver um atraso, por exemplo, nos Correios ou alguma dessas situações pode atrasar o voto. Não, antigamente tínhamos de pagar o selo de correio, não é? Exato. Deste ano, pelo menos, essa é uma parte que o Governo fez um esforço enorme, parecendo que não, mas é um esforço enorme, somos milhões por fora. Claro. E o Governo fez um esforço enorme para poder acomodar todas as pessoas que estão fora do país para poderem votar. E são muitas, obviamente que são. Os consulados já sabem, há consulados onde pode fazê-lo, são honorários, outros consulados são consulados gerais, portanto, com pessoal de carreira. Tem Nova York, Newark, e depois tem a Nova Inglaterra também, e depois tem um consulado em Palm Coast também, onde pode votar.
é o consulado honorário, que já está a preparar o seu dia de Portugal, o que é muito importante, mas já vamos falar disso. Olá, muito boa noite, como está? Passou bem? Sim? Olá, boa noite. Boa noite. Diga. Olha, desculpa, era só uma pergunta. Era para perguntar ao Sr. Pires, boa noite. Boa noite. Está tudo bem? Tudo? Só Ótimo. uma pergunta. Era só para saber se o meu marido é o de identidade vitalício. É só para saber se está válido ou não. Isso é que vai explicar aqui, o Bruno vai explicar isso. Bilhete de identidade vitalício. Não tem data de expiração? Não tem data de... Não tem data de expiração o bilhete de identidade? Não, diz vitalício. Diz vitalício. Se diz vitalício, Pode passar. pode passar. Claro. Embora eu aconselhasse a ter um cartão de cidadão, Não tem. Pode, eventualmente, pode pedir o cartão de cidadão sem problema nenhum, entregando o seu bilhete de identidade, pode pedir um cartão de cidadão. Mas, se tem bilhete de identidade vitalício, sim, significa que pode usá-lo para sempre. que usa para sempre. Portanto, em princípio, se é vitalício, não é? É vitalício. Exatamente, Exato. portanto, acho que pode passar com ele. Se entregar o bilhete de identidade junto de um elemento do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que não vai haver qualquer problema, porque é vitalício. Não há leitura, ou seja, as máquinas não vão fazer a leitura do Não, mas eu digo junto um agente do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Sim, se entrar dentro do... Claro. É como se fosse entregar o passaporte. Em vez de passar... O cartão de cidadão permite-lhe passar pela tal portinha ao lado sem ninguém ver, passa e andou. Agora, com o cartão vai ter que ir aos guichês onde estão os agentes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, do CEF, e depois ele olha para o bilhete de identidade, pronto, carimba-lhe o passaporte e entra. Certo? Pronto, obrigado. Portanto, este cartão de vitalício também nunca tinha ouvido dizer isto, mas Não, esta é tinha a lógica e o senso Exato. comum. Se é não vitalício, Claro. Curiosamente, as comunidades portuguesas nos Estados Unidos continuam e devem continuar a trabalhar na sua afirmação étnica, portanto, vamos ter no dia 5 de maio uma grande concentração, não é? sim, dia 5 de maio no Liberty Hall Museum, em Union, faz parte do Kean University. É já na próxima Já no próximo semana. domingo. Próximo Já domingo. Próximo Este domingo. domingo? Este domingo já. Este domingo já, portanto, Este domingo já. hoje é terça, tem 5 dias para se preparar para um grande piquenique, se quiser fazê-lo, vai estar um dia maravilhoso, domingo, segundo aquilo que sei. Portanto, há arranjos folclóricos, há jogos, há brincadeiras, há as bebidas tradicionais portuguesas, alcoólicas e não alcoólicas, portanto, pode divertir-se muito no Liberty Hall, não é? Liberty Hall. No Não Liberty vamos Hall. O folclore não é para esta altura. Não é para esta altura, eu O estava folclore a é para 7 de confundir julho. Estavas a confundir com a vossa festa com a do nossa Cruz festa Farm, do Cruz que era Farm, isso que dia eu ia 7. falar a seguir. Mas vamos já falar desta do 5 de Do maio. 5 de maio, é o Jogos dia da tradicionais, Jogos tradicionais, é exatamente a mesma festa que teve lugar o ano passado nas Nações Unidas. Exatamente. Onde esteve presente Exato. o Ricardo Araújo Pereira e outros convidados. Portanto, este ano vai-se realizar no Liberty Hall, que tem uma ligação muito especial a Portugal, por causa de terem sido descobertos, como sabe, muitas garrafas de vinho do Porto com mais de 300 anos. Vinho da Madeira, aliás. Vinho da Madeira. Portanto, não se esqueça, Liberty Hall já no próximo domingo tem jogos nacionais, tem o Fran Silva a explicar como se pinta, tem o Luic também da Silva a explicar como se toca a guitarra portuguesa e tem outras atividades muito interessantes. Portanto, pais, escolas encarregados de educação Liberty Hall este domingo, segundo o que já nos tinha explicado o José Carlos Adão. José Carlos Adão, do coordenador do ensino português pelo É importante. Camões. E depois vamos ter em julho, 7 de julho, o tal grande festa organizada por muitos clubes portugueses no Farm do Cruz, como toda a gente Farmingdale, que é muito perto daqui, não é muito longe. Mas antes disso vamos atender esta telespectadora. Boa noite, como está? Boa noite. Olá. Eu estou a ver o programa Diga. e gosto muito. Comecei a ver não há muito tempo, há muitos meses, mas gosto. E eu tenho uma pergunta para fazer. Diga. Eu estou a falar de Canérica e sou a Maria Dias. Ótimo. Diga. Estou a falar de Canérica. De que cidade? Já agora diga-me de que cidade é que está a falar. Eu estou a pensar ir a Portugal. Sim. E tenho os meus bilhetes de identidade que foram renovados aqui no consulado. E eu queria saber se eu posso ir a Portugal e renovar o meu cartão de cidadão, o bilhete de identidade para cartão de cidadão em Portugal. Pode. Pondo a minha residência aqui nos Estados Unidos, que é como já está no meu bilhete de identidade. Pode. Bem. Pode e deve. Pode.
tem todo, desde que, não se esqueça, dá a informação toda daquilo que está aqui, tem a sua direção aqui, a sua morada aqui, e depois, quando o cartão estiver pronto, é enviado aqui para o seu consulado e a senhora vai levantar aqui. Pronto, é muito mais simples para si. Portanto, o bilhete de identidade não tem morada de Portugal, ou tem? Não. Tem. O que eu já tenho a morada daqui dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. está Então, como O diz o problema Bruno... é que nós temos um consulado aqui, mas não tiram o cartão de cidadão, temos que ir a Nova Iorque. Isso está muito complicado. Essa é um uma consulado inconveniência honorário. muito grande, não é? Portanto, os cartões de cidadão não se podem tirar em consulados honorários, Só quando há permanências consulares. quando há permanências consulares. Portanto, a senhora tinha que vir... Onde é que está a falar? Está em que sítio de Danbury? De Connecticut? Estou em Oraberry. Está em Oraberry. Portanto, é de facto uma distância considerável até Nova Iorque. Mas pode fazê-lo em Portugal e depois dar a morada daqui, o cartão vem cá parar a mesma, não tem problema nenhum. Depois só tem que ter... Uma residência aqui nos Estados Claro, Unidos. mas só tem que ter a inconveniência de levantá-lo ao consulado em Nova Iorque. Depois tem que lá ir só levantá-lo, mais nada. Porque não lhe podem mandar para casa. Talvez eu tenha a chance de... Eu vou por 3 semanas, talvez eu tenha a chance em 3 semanas eles me darem O cartão de cidadão com morada daqui dos Estados Unidos, não sei se é possível. Aí não lhe vou poder responder porque não sei se é possível fazerem isso. Mas não sei tente, se o cartão vá lá a uma loja de cidadão e veja. Exato. É mais fácil informar-se também. lá. É mais fácil. Prazer em ouvi-la. Muito obrigado. Uma boa noite para o Oraberry. Tchau, boa noite. É uma comunidade muito interessante. Tinha um clube muito forte, o Oraberry, muito próximo de Danbury. Mas é uma comunidade, foi sempre uma comunidade muito ativa, ainda que mais pequena que Danbury. E nós temos, de facto, muito telespectador nesta região. Importante, estamos a falar sobre a festa do dia 7 de julho. É outra situação completamente diferente. E, como já disse, vão estar reunidos todos os clubes portugueses, ou a grande maioria dos clubes portugueses desta região, e de Nova Iorque também, não é? Não, New Jersey, e Pensilvânia. Portanto, vai haver tudo lá. Então, lá, sim, há bebidas alcoólicas e não alcoólicas, lanches folclóricos, e tem tudo. Tem piscina, pode deitar-se ao sol, apanhar um bocadinho de sol, porque se prevê nessa altura que o tempo esteja quente e muito agradável. Pode jogar futebol, tem outros jogos tradicionais também. Portanto, vai ser muito interessante esta festa que é organizada por vários clubes e associações. Portanto, temos duas situações muito interessantes. É esta do 5 de maio e depois é do dia 7 de julho. Sim. Portanto, em relação aos documentos, importante referir e lembrar de uma vez mais, não conduzem em Portugal com o cartão de cidadão com morada portuguesa e depois não apresentam o passaporte americano, porque é uma chatice do Arco da Velha, porque depois mete-se num barbicacho que não consegue sair de lá. A questão é não trocar os documentos. Se tem o cartão de cidadão, tem a morada em Portugal, tem a carta de condução portuguesa, pode conduzir à vontade. Se tem o cartão de cidadão com a morada aqui, não conduza com a carta portuguesa. Pois, já sabe. Aliás, já houve situações em que os carros foram apreendidos, viaturas, porque as pessoas estavam a conduzir com cartão de cidadão tirado em Portugal e com carta de condução daqui. E o agente perguntou, então, mas você mora aqui ou mora nos Estados Unidos? Eu moro nos Estados Unidos. O cartão de cidadão está em Portugal. Viatura apreendida. Vamos primeiro para Nova Iorque. Muito boa noite, Nova Iorque. Sim, boa noite. Olá, boa noite. Então, tudo bem? Olha, sim, tudo bem, obrigada, senhor. É só uma perguntinha. Eu estou a ver o programa e, portanto, eu estou a contar vir a Portugal no mês de agosto, mas Claro. eu tirei o meu cartão de cidadão em Portugal quando fui lá ultimamente. Mas eu tenho lá. Para viajar eu necessito do cartão. Não precisa. Tem cartão verde ou tem passaporte americano, é? Tenho o cartão verde. Então vai ter que sair com passaporte português, cartão verde e entrar aqui com cartão verde também. Mas enquanto conduzir lá em Portugal, não pode conduzir com o cartão do cidadão. Vai ter que conduzir com a carta de condução americana e com o passaporte americano. Nunca mostra... Passaporte português. Eu tirei o cá em Nova Iorque. Sim. E com a carta de condução daqui, também tem, não tem? Sim. Pronto, não mostra o cartão de cidadão. Guarde-o muito bem na sua carteira, não mostre lá, porque depois há uma confusão terrível. Está bem? Faça bom, isso. tá bom. Está bom? Tá. Obrigado. Há muita gente que usa o cartão de cidadão tirado em Portugal como se fosse o mesmo cartão de cidadão como se fosse tirado aqui nos Estados Unidos, não é verdade? E se tiver um cartão tirado em Portugal, então urgentemente retifique a morada aqui num dos consulados de Portugal e altera a morada para os Estados Unidos, porque assim livra-se de qualquer problema. Eu sei que em Portugal que tirar um cartão de cidadão é muito rápido, pode ser feito um dia,
E quem tiver conhecimentos lá nas lojas de cidadão, tirem horas. É fácil. É fácil. Sim. Mas isso não implica que depois não lhe traga outros problemas, não é? Portanto, ou então tira lá e depois chega aqui e só altera a morada. É uma coisa que pode fazer também sem qualquer problema. Não convém andar sempre a mudar, não alterar convém, moradas, não convém. tirar lá, mudar aqui. Exatamente. Estávamos a falar que os cartões novos já não têm fotografia, é isso? O cartão de cidadão tem foto? Tem foto. Tem foto. Portanto, mas a maquineta lá em Portugal lê os dados biométricos, Exato. Não é? O cartão entra, abre uma cancelazinha, dá 2 passos, tem a câmarazinha fotográfica à sua frente, tira a foto, se a luz acender verde, o agente manda passar. Olá, Maria José, boa tarde. Boa noite, como está? Boa noite, bem, muito obrigada. Então, diga, por favor. Eu queria entrar no programa porque diga. responder a uma senhora que falou em fazer o cartão de cidadão em Portugal e levantá-lo em Nova Iorque. E as pessoas responderam-lhe, os senhores responderam-lhe que ela teria de ir a Nova Iorque buscar o cartão. Sim. Não precisa de ir a Nova Iorque. Ótimo. Ela, quando recebe os PINs aqui em casa, pode vir aqui ao nosso consulado e nós mandamos ativar o cartão e pedimos o cartão aqui para Nova Iorque. Portanto, esse é um serviço que o consulado em Ourabeira pode prestar às pessoas, não é? Pode prestar esse serviço e sempre prestar esse serviço. Muito bem. Então a pessoa pode ter o cartão tirado em Portugal, altera a morada e depois pode receber aí, não é? Ou mesmo não alterando a morada. Exatamente. Ela, quando ela faz em Portugal e diz que quer que o cartão venha para Nova Iorque. Ótimo. Quando recebe a carta PIN aqui, entrega a nós ou manda-nos por e-mail os números do PIN e nós mandamos ativar o cartão em Nova Iorque e Nova Iorque manda para nós. Isso é ótimo. Só tem que ir aqui ao consulado. Isso é um excelente... E se quiser fazer passaporte, pode logo fazer. Isso é um excelente serviço, Maria. Obrigadíssimo por essa amabilidade. Muito obrigado pela informação. Muito obrigado, prazer em ouvi-la, muito obrigado. Muito agradável saber que as situações se resolvem hoje com mais facilidade do que se resolviam antigamente, não é? E há sempre gente a ouvir e a corrigir, que é muito importante. É muito importante. Portanto, já sabe, a senhora do Waterbury pode ter o cartão lá, pedir para ser enviado para Nova Iorque e Nova Iorque envia para o Waterbury, o que ajuda muito e poupa trabalho e portanto, deslocação à pessoa, não é? Exato. O que é muito, muito agradável. Vamos para Linden, em New Jersey. Boa noite, Ana, como está? Passou bem? Olá, Ana. Boa noite. Olá, boa noite. Diga. Eu só queria fazer uma simples pergunta. Com certeza. Gostava de saber a que horário o nosso consulado português em Newark trabalha. Sim. Se dizem que trabalha todos os dias, qual é os horários que estão prometidos para trabalhar? Vou já dizer, diga. Abre às 8h30 da manhã para atendimento ao público e fecha à 1 da tarde. À 1 da tarde. Fecha o atendimento Fecha ao o público. atendimento ao público. Exato. Portanto, não depois eles continuam a trabalhar no seu expediente. Não é? Exato. Portanto, já sabe, entre as 8... Há cerca de 2 semanas eu levantei-me cedo. Não trabalhei nesse dia, tirei o dia para ir renovar o meu cartão de cidadão, que sempre que cheguei aos Estados Unidos há perto de 20 anos fui-me logo inscrever para o nosso consulado sabermos que estamos aqui. Boa noite. E acontece que estive lá, disseram que tínhamos de ter um papel para nós pormos o nome e esperar. Afinal nem havia livro para a gente pôr o nome e simplesmente mandámos-nos embora. Às 8h30 da manhã? Às 8h30 da manhã? A que horas é que a É senhora... uma vergonha. Às Eu, 8h30. como cidadã portuguesa, sinto vergonha dos Mas foi às 8h30 da manhã? principalmente do nosso consulado, porque é uma vergonha mandarem as pessoas embora e fecharem a porta antes de terminar e da hora terminar. Antes da 1h30 da tarde ou não? Antes da 1h30 ou não? Foi antes da 1h30, Ana? A que horas é que a senhora chegou ao consulado? A que horas é que Cheguei ao chegou? consulado, eram 9h30 da manhã. E mandaram-no logo embora? E já não havia o papel para Já assinar? não havia o tal livro, nem as tais folhas que a gente temos que pôr o nosso nome, né? Sim. E a pessoa que saiu de dentro para fora, um moço, disse: sinto muito, mas para hoje está tudo cheio, a senhora tem que ficar outro dia. É uma vergonha. já Eu, percebi. como cidadã portuguesa, sinto que é uma vergonha no nosso consulado. Pronto, Pois é é. assim, antigamente com as marcações evitava-se essa situação. Hoje em dia, de porta aberta, é mais complicado porque não há um controle certo de quantas pessoas é que vão chegar e a que horas é que as pessoas vão chegar. Portanto, se tiverem 50 pessoas, já sabe que até à 1 da tarde vão atender as 50 pessoas, depois já não podem atender Eles têm mais uma ninguém. lista de pessoas que põem o nome. Quando as pessoas chegam, aquela lista está
determinada, acabam, portanto, tem um Portanto, X se tivesse pessoas. ido às 8h30 da manhã, talvez não tivesse problemas. Chegou às 9h30, pronto, já havia imensa gente lá. É natural, Ana. Eu não lhe posso pedir desculpa, mas entendo que é de facto assim, mas paciência. Muito obrigado pela sua chamada, obrigado, boa noite. Pronto, a Ana explicou e com certeza ficou extremamente frustrada. Acredito. Porque a senhora chegou às 9h30 ao consulado e depois já não teve vez. Mas muitas vezes, quando é para tratar documentos, é bom chegar muito próximo, portanto, da hora de abertura, para poder ter tempo. Depois há outras pessoas que não vão ter a sorte dela, não é? Exato. Aquelas também que chegam depois das 9h30. Uma situação que me chegou aos ouvidos, também uma situação caricata, há umas semanas atrás, em que as pessoas estavam à porta do consulado, o consulado abriu a porta às 8h30, ninguém entrou, ficou toda à espera que alguém dissesse para entrar, houve uma senhora que passou à frente de toda a gente, pôs o nomezinho e foi atendida em primeiro. Quer dizer, são situações, agora ficam já de aviso, a porta do consulado abre às 8h30 da manhã. As pessoas entram, têm uma folha à sua frente, um livro, põem o nome. Não estou certo se são 65 pessoas, à volta de 60, 65 pessoas que eles podem atender até à 1h30 da tarde. Até à 1h30 da tarde. Portanto, preenchendo aqueles 65 lugares, automaticamente as pessoas chegam depois, que não têm já espaço para pôr o nome, têm que voltar no outro dia. Compreensível. Maria, como está em New Jersey? Olá, Maria, boa noite. Boa noite, Sapinho. Diga. Era só para dizer que ainda hoje eu estive no consulado. Eram 8h30 da manhã e saí de lá eram quase 10 horas e eles ainda não tinham tirado a campeura de assassinar o nome. Como é que essa senhora chegou lá às 9h30 e já lhe tinham tirado a campeura para lhe botar o nome? Pois, é um bocado complicado. Isso depende, há dias. Há dias em que há mais gente, outros dias em que há menos gente. Há menos gente. Mas se for mais de que 65 pessoas de manhã, às 9h30, se houver mais do que 65 pessoas, eles já não podem aceitar pedidos, porque acontece. Isso é uma situação que acontece. Eu estive lá há 2 semanas para fazer o cartão de cidadão e chegou às 10 horas em ponto, aquilo também estava cheio. E eles tiraram a campeura. Chegaram pessoas depois, já não puderam ser atendidas, porque eles tinham lá tantas pessoas. Exatamente, é só por causa disso. Está a entender? É só Ok, isso. Maria, muito obrigado, prazer em ouvi-la, obrigado. Portanto, é normal, isso acontece até em Portugal, quando se vai às finanças ou se vai a um departamento público, é que se tira uma ficha, portanto, um tiquezinho, e a pessoa, muitas vezes, o ticket já não dá, a pessoa carrega não dá, porque já excedeu o limite de atendimento até às 4 horas ou até às 3, seja a hora que for, qualquer serviço público. Portanto, esta é a situação. Nós temos 2 minutos, ou temos 1 minuto neste momento, e é importante referir que já aqui falámos nas próximas eleições, portanto, é importante a sua presença. Se tiver a oportunidade, dia 25 e 26, faça esse favor e faça-o pelo povo português, por Portugal, vote presencialmente num consulado de Portugal, em qualquer parte onde se encontre. Não demora mais do que 2 minutos. É tão simples. Chegar lá, dar o nome, há pouca gente, vota, vem embora. E tem o seu dever. Se um familiar o transportar, pode ficar à porta, o familiar à espera que vote. Se não, tem um parquezinho também. Portanto, ou então pode atravessar a rua, se não quiser pagar parque. Atravessa a Marca de Cerito ou Raymond Boulevard e vota. É muito importante. O que é que nós podemos dizer para terminar o programa? Não podemos pedir, olha, às pessoas primeiro para terem paciência. Eu sei, o serviço não é do melhor, não é aquilo que nós esperamos. As pessoas lá dentro, que estão a trabalhar dentro do consulado, fazem um esforço enorme para poder servir com alegria toda a gente. Não o conseguem fazer. Infelizmente não temos meios. Por isso é que eu vos venho aqui pedir para vocês votarem, porque talvez assim eu tenha uma voz mais ativa e consiga trazer mais funcionários para o nosso consulado para que consigamos todos ter um final feliz. E pronto, foi a explicação dada pelo Bruno Machado, que é conselheiro das comunidades portuguesas e que faz um apelo para que as pessoas votem, porque só assim ele pode ter mais força para levar a voz dos imigrantes junto do governo português ou do Estado português, que é importante. Portanto, tenha uma muito boa noite. Muito obrigado, Bruno. Boa viagem até Longo Brandes. Boas férias. Até o dia destes.